Vamos pensar numa coisa. E se tudo que a gente conhece, da menor partícula até a nossa própria consciência, fosse só um eco num oceano que não para de vibrar? Pois é, hoje a gente vai fundo numa teoria radical que propõe exatamente isso. Vamos mergulhar no modelo teórico chamado de matriz arcônica. Uma ideia que, olha, vem para desafiar a nossa compreensão mais fundamental do que é a realidade. E para a gente conseguir entender essa ideia, que é fascinante, vamos fazer o seguinte. Vamos construir esse universo do zero. Começando lá pela base de tudo, a camada mais fundamental da realidade, a chamada realidade subquântica. A teoria começa de um jeito bem ousado. Ela reimagina a própria estrutura do espaço. Ela propõe que por baixo de tudo que a gente conhece e mede, existe uma camada ainda mais básica. De acordo com essa teoria, o espaço não é um vácuo, não é um grande vazio. Pelo contrário, ele seria um meio superdinâmico que responde a tudo, como um oceano de energia. E esse oceano seria feito de entidades fundamentais chamadas arcons. Ok, tudo bem. Se tudo é vibração nesse oceano, fica a pergunta, né? Como é que a matéria sólida, as coisas que a gente pode tocar, surgem disso tudo? A resposta, segundo esse modelo, é que a matéria nada mais é do que energia encarcerada. E o mais curioso é que tudo começaria com a interação de apenas dois desses arcons. O processo é fascinante, olha só. Dois arcons são ligados por uma espécie de corda. Conforme a gente injeta energia, essa corda vibra cada vez mais forte. Quando a vibração atinge um certo limite crítico, bum! A energia fica aprisionada, encarcerada, e forma uma partícula estável, o nosso primeiro bloco de construção da matéria, um quark. Certo? Então já temos os quarks. A partir daí, a teoria começa a montar os componentes que a gente já conhece bem, os que formam os átomos. Imagine que 3 quarks se juntam e formam um triângulo que fica vibrando de forma estável. Pois bem, essa é a versão desse modelo para um próton. É esse arranjo geométrico que se torna a chave para toda a estrutura da matéria. E o nêutron? A ideia aqui é bem visual. O próton é esse triângulo ativo, vibrante. O nêutron seria como o segundo triângulo, invertido sobre o primeiro, agindo como uma âncora que não vibra. Ele funciona como um estabilizador, mantendo o núcleo todo coeso, em ordem. E é aqui que a teoria tenta criar uma ponte com a ciência que a gente já conhece e testa. Ela prevê que o número dessas camadas vibracionais criadas pelo núcleo corresponde exatamente às camadas de elétrons dos elementos. Dá para ver na tabela. Hidrogênio, hélio, lítio. A previsão bate com o número real. Depois de montar a matéria, o modelo se expande para tentar unificar as forças fundamentais da natureza e tudo vira uma grande sinfonia de vibrações. Dentro dessa lógica, as forças não são coisas separadas. Elas seriam apenas manifestações, tipo modos diferentes da mesmíssima vibração fundamental que acontece entre os arcons. E o ponto central aqui é impressionante. Ajustando só 2 parâmetros dessa vibração, a rigidez da conexão e o amortecimento, ou seja, a perda de energia, o modelo diz que consegue replicar o comportamento de todas as 4 forças, desde a força forte, com uma rigidez altíssima, até a gravidade, que seria um eco fraco e distante. Isso quer dizer que a gravidade, nesse cenário, nem seria uma força fundamental de verdade. Seria uma propriedade que emerge, uma consequência. A vibração intensa da matéria causaria uma deformação nesse oceano de arcons, e essa deformação é o que a gente percebe como gravidade. Bom, e agora a coisa fica ainda mais profunda. A teoria entra nos seus aspectos mais especulativos e tenta explicar a natureza da consciência e do tempo usando a mesma ideia de coerência vibracional. A proposta aqui é bem radical. A consciência não seria um acidente da biologia, mas sim uma propriedade física fundamental que poderia até ser medida. Ela seria o nível de organização, de sincronia das vibrações dentro de um sistema. Então, quando as vibrações num sistema ficam altamente sincronizadas, quase em perfeita harmonia, o seu índice de consciência se aproxima de 1. Isso indicaria um grau altíssimo de organização, de percepção local. E o tempo? Bem, o tempo também se torna uma propriedade emergente. Ele seria uma medida do ritmo interno de um sistema em relação à resistência vibracional do ambiente ao seu redor. E essa ideia leva a uma reinterpretação fantástica da dilatação do tempo. Funciona assim. Em um lugar de baixa gravidade, a resistência vibracional é baixa. O ritmo do sistema flui rápido, o tempo passa a normal. Agora, perto de um objeto de massa enorme, a gravidade cria uma resistência vibracional gigante, um arrasto.
Isso desacelera o ritmo do sistema e o tempo para ele passa mais devagar. Ufa, é bastante coisa para processar, né? Então, o que a gente pode concluir desse universo que parece ser todo baseado em ressonância? Resumindo tudo, o universo seria esse oceano de árcons vibrantes. Partículas são energia aprisionada. A matéria se constrói com base em geometria e ressonância. As forças são só modos diferentes de vibração. E até a consciência e o tempo seriam efeitos emergentes desse ritmo. No fim, da menor vibração até um observador consciente, tudo seria construído a partir de um único e poderoso princípio, a ressonância. E esse modelo todo deixa a gente com uma pergunta final que é bem provocadora. Se a realidade é de fato uma grande sinfonia de vibrações, que música será que está sendo tocada exatamente neste instante?